do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Clever Sandovenk e a gente vai para mais uma aula do sistema imunológico. Hoje, que é uma continuação do vídeo passado, que começamos ali dando um toque sobre os tecidos e órgãos linfóides. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Então vamos ao que interessa. Hoje, especificamente, vamos dar um primeiro passo no sistema linfático e também sobre os gânglios linfáticos. Agora você se pergunta o que seria o sistema linfático. Bom, você já deve saber que ele é composto por vasos, os vasos linfáticos que vão drenar um conteúdo importante, que é a linfa. Essa linfa que vai passar pelos gânglios linfáticos e se tiver algum antígeno, algum micro-organismo nessa linfa, nesse gânglio linfático, os linfócitos vão ser ativados. E assim, se o linfócito é ativado, começa a resposta imune. Ou seja, essa linfa passa pelo gânglio. Esse gânglio possui os linfócitos. Esses linfócitos, se perceber a presença de um antígeno, será ativado e vai provocar a resposta imune. Já que falamos um pouco sobre esse gânglio linfático, o que seria essa parte do nosso corpo? Primeiramente, ele vai estar presente em todo o corpo. Vai ser vascularizado e vai possuir uma cápsula fibrosa que o recobre. Além disso, ele possui vasos aferentes, ou seja, de chegada, e vasos eferentes, vasos de saída. E basicamente ocorreria de certa forma. Chega o conteúdo pelo vaso aferente, passa pelo seio subcapsular. Dessa forma é drenado subsequente ali para o seio medular e posteriormente sai desse gânglio pelos vasos eferentes ou os vasos de saída. Nesse gânglio linfático, poderíamos dizer que o seio subcapsular, basicamente na sua porção interna, vamos encontrar o córtex, que você percebe nessa imagem. Esse córtex vai apresentar grande quantidade de linfócitos. Já a parte externa do córtex, vamos encontrar abundantes linfócitos B. Basicamente, elas vão estar juntas com umas células especiais, as células foliculares. Essas células foliculares que podem apresentar um centro germinativo dentro delas. Esse centro germinativo pode ou não estar presente nessas células foliculares que citei, que você pode ver na imagem. Claramente, aquelas que não apresentam esse centro folicular, ou seja, essas células foliculares que não têm o centro germinativo, o que vai acontecer? Elas são chamadas de células foliculares primárias e elas vão apresentar linfócitos B imaduros ou que estão ali chamados de virgens, nunca tiveram contato com o antígeno. Já aquelas que possuem um centro germinativo, ou seja, aquelas células foliculares que têm esse centro germinativo, elas são chamadas de células foliculares germinativas secundárias. Pergunta, mas o que é esse centro germinativo? O que são essas células foliculares que você falou? É simples. Essas células foliculares são como um berço, ali onde vão ficar esses linfócitos B. E esses centros germinativos atuam como uma resposta quando esse linfócito B reconhece um antígeno. Isso fará com que eles se proliferem e se diferenciem. Ou seja, o linfócito B reconheceu aquele antígeno nesse gânglio e ele vai proliferar e se diferencia. Se diferenciará em linfócitos B, liberadores de anticorpos, e também linfócitos ativos, como os linfócitos de memória, ou linfócitos B de memória, que vão ter uma vida mais longa a fim de combater esses invasores. Então, ressaltando, esses centros germinativos são centros de acolhimento, se assim a gente pode dizer de forma simples, desses linfócitos B. É importante também
Dizer que as células T, os linfócitos B, também estão presentes, porém não nas células foliculares, mas na região parafolicular, ou seja, nessa região parafolicular ao redor dessas células foliculares. E ali estarão presentes os linfócitos T. Ou seja, esses linfócitos T estarão na região do córtex parafolicular. E é importante dizer também que nessa região começa um conduto. Esse conduto que passa pelo seio subcapsular se estende pelo seio medular e daí seguirá para formar a vênula endotelial alta. Outro ponto importante é que a maioria dos linfócitos T que estarão presentes nesse gânglio será do tipo TCD4, TCD8 e estarão auxiliadas pelas células dendríticas que estarão junto a elas. Como esses linfócitos T e B, células dendríticas, chegarão a esse gânglio? Ou seja, como eles ingressarão, já que eles são produzidos na medula óssea, como vimos no vídeo passado? É simples. Os linfócitos T e B são produzidos na medula óssea. Já falamos onde eles vão madurar. Por exemplo, as células T ou linfócitos T vão para o timo para desenvolverem e depois migram para os gânglios. E como isso ocorre? Claramente pela artéria. Ele ingressa para o estroma desse gânglio linfático através da vênula endotelial alta. Então, como já falamos, os linfócitos T e B estão em lugares distintos. Embora serem originados lá na medula, ingressam pela artéria e entram na região do gânglio, eles estão em lugares distintos, ou seja, os linfócitos B estão ali na região do folículo e os linfócitos T na região parafolicular. Agora você se pergunta como eles vão para determinados locais distintos. Quem orienta essa origem ou esse local em que eles devem ficar? Basicamente, nesse gânglio, diríamos que existe um soldadinho ali que fala: célula T, vai para lá, célula D, vai para lá. E quem seria esse soldadinho? Seria as quimiocinas, que seriam como um sinal que fala: ó, vai lá, você lá, ou você ali. Então, essas quimiocinas atuam direcionando os linfócitos para o seu local definido dentro desse gânglio linfático. Por exemplo, podemos citar o linfócito T. O linfócito T vai expressar receptores chamados CCR7. Esses receptores que se ligam às quimiocinas CCL19 e CCL21. Que são produzidas pelas células do estroma e vão fazer com que esses linfócitos T vão para o seu lugar determinado lá nesse gânglio linfático. Outro ponto importante que não se pode esquecer é que as células dendríticas também expressam o receptor CCR7. Se você raciocinar um pouquinho, se o linfócito T e as células dendríticas expressam o mesmo receptor, obviamente, eles estarão juntos no mesmo local nesse gânglio linfático. Já os linfócitos B expressam receptores CXCR5 e vão estar influenciados pelas células dendríticas foliculares que vão produzir a quimiocina CXCL13. Que vão influenciar, obviamente, para que eles vão para o local adequado lá na região folicular do gânglio linfático. Uma coisa interessante também que é bom ressaltar é que essa separação do linfócito T e linfócito B fará com que eles estejam de acordo com algumas células. Por exemplo, os linfócitos T estarão com as células dendríticas, ou seja, estarão agrupadas no mesmo local que as células dendríticas. Já os linfócitos B estarão juntos com as células dendríticas foliculares.
Outro ponto também a se ressaltar é que os linfócitos T ativados podem ir à região folicular para fazer com que os linfócitos B sejam ativados e saiam na corrente sanguínea. Já os linfócitos B ativados podem atuar sobre a região germinativa que falamos e fazer com que se diferencie os plasmócitos para a medula óssea exercer sua função e liberar os anticorpos. Além disso, existem várias formas de reconhecer antígeno nesse glândulo linfático. Entre elas, podemos citar o reconhecimento de vírus ou antígenos pelos macrófagos, que geralmente estão no seio subcapsular. Eles reconhecem e claramente vão ativar os linfócitos B, linfócitos T e assim desencadear uma resposta imune. Então, pessoal, com isso a gente fez um resuminho sobre os gânglios linfáticos e um pouco desse sistema linfático. E vamos continuar no próximo vídeo falando sobre esse assunto e ressaltando a função do baço dentro do sistema imunológico. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Valeu?